Aos senhores vereadores, a todos pouco presentes, a todos os nossos ouvintes. Em nome de Deus, declaro aberta a 21ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Nos termos da Lei Municipal 2828/2020, solicito que o vereador Adilson Passo Félix faça uma breve oração para darmos início ao nosso trabalho legislativo. Boa noite a todos, senhores vereadores, a população presente, presidente da Câmara, todos os ouvintes da Rádio Jaguariaíva e também os internautas. Santo Deus, com a tua bênção, com a tua graça, estamos mais uma vez nesta Casa de Leis, em um momento cedido pela Câmara Municipal através de lei, para nós falar um pouco do teu nome e da tua bênção que o Senhor traz a toda a sua população. Pedimos que o Senhor venha abençoar os vereadores nas suas decisões, a toda a população de Jaguariaíva e também os que estão aqui assistindo essa sessão. Que o Senhor venha trazer discernimento e a autoridade e uma bênção a cada um. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nos termos do artigo 148 do Regimento Interno desta Casa, solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Senhor presidente, está a falta do senhor Marquito. Os demais estão presentes. Estando o número suficiente de vereadores para dar início aos trabalhos, coloco em discussão a ata da sessão anterior ordinária pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir a ata, coloco a ata da sessão anterior em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por todos os presentes. Dando prosseguimento à sessão, ainda no espaço dedicado ao expediente, solicito ao primeiro secretário ou a quem designar que faça a leitura de documentos e correspondências recebidas. Você? Pode seguir Solicito que o doutor Matheus vá fazer a leitura. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, todos que estão aqui hoje. Leitura do ofício número 373 do Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício 100 da Câmara Municipal de Jaguariaíva. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente, ao passo que o cumprimentamos com especial apreço, vimos a presença de Vossa Excelência em atenção ao ofício número 100 de vossa autoria, comunicar para a sua ciência e a de seus pares, com relação às indicações propostas pelos nobres edis integrantes da Egrégia Casa de Leis, aprovadas em sessão ordinária no dia 17 de junho de 2025, que tais proposições foram encaminhadas às secretarias municipais competentes, conforme segue. Indicações número 34 e 35 do edil Francilei Baitala de Oliveira, as quais foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Agropecuária, para conhecimento do secretário da pasta e análise sobre a viabilidade das proposições. Indicações número 27 e 28 do edil Vinícius Cava Guimarães, as quais foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, para que sejam feitos estudos sobre a viabilidade das proposições e, posteriormente, sejam incluídas nos cronogramas de trabalho da pasta. Indicação número 17, do edil Rodrigo José Duarte, a qual foi encaminhada à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos para conhecimento do secretário da pasta, análise e viabilidade da proposição. Indicações números 71 a 75 do edil William Abdiel da Silva, as quais foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística para conhecimento do secretário da pasta, análise e posterior inclusão do cronograma de trabalho, a Secretaria de Negócios Jurídicos para conhecimento e análise do secretário e, se for o caso, posterior atendimento e a Secretaria Municipal de Saúde para conhecimento do secretário da pasta e análise sobre a viabilidade da proposição. As indicações números 148 a 155
do edil Alain Tafarel Cardoso Monteiro, as quais foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística para que sejam feitos estudos sobre a viabilidade das proposições e, posteriormente, sejam incluídas nos cronogramas de trabalho da pasta. A Secretaria Municipal de Saúde, para conhecimento e avaliação do secretário, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para análise do secretário sobre a viabilidade da proposição, e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para conhecimento do secretário e análise sobre a viabilidade da indicação. Indicação número 18, do edil Marcos Francisco Ribeiro, a qual foi encaminhada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística para que sejam feitos estudos sobre as viabilidades das proposições e, posteriormente, sejam incluídas nos cronogramas de trabalho da pasta. Indicação número 44 e 45 do edil Samuel da Silva, as quais foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística para que sejam feitos estudos sobre a viabilidade das proposições e, posteriormente, sejam incluídas nos cronogramas de trabalho da pasta. Sem mais, aproveitamos o momento para enviar-lhes nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, José Slobodá, Prefeito Municipal. O ofício de número 374 do Gabinete do Prefeito, referente à solicitação de liberação de recurso para a viabilização de reservatórios de água. Prezado senhor presidente, ao passo em que o cumprimento com peculiar apreço e respeito, vimos por meio deste solicitar a liberação do valor de R$ 277.015,62, com a finalidade de viabilizar a implantação de 2 reservatórios de água no município de Jaguariúva. A população residente no bairro Primavera há tempos enfrenta dificuldades com o abastecimento de água, uma vez que existe grande quantidade de demanda, alta densidade demográfica e limitação de disponibilidade. Tendo em vista essa realidade, existe a necessidade de ampliação e melhoras no sistema de distribuição de água para o bairro mencionado e regiões próximas, tendo o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, por meio de seu setor de engenharia, desenvolvido um projeto para a instalação de 2 reservatórios metálicos com capacidade de 100 metros cúbicos cada, visando resolver a dificuldade de abastecimento descrita. Cientes do compromisso desta Câmara com o bem-estar da população, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação e liberação dos recursos solicitados, de modo a garantir a execução desta importante ação. Atenciosamente, José Slobodá, Prefeito Municipal. O ofício número 375 do Gabinete do Prefeito. Prezado senhor presidente, por meio do presente, encaminhamos a Vossa Senhoria para apreciação e votação desta Casa de Leis, em caráter de urgência, projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, cuja súmula versa sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a doar uma parte de terras situada no quadro urbano dessa cidade, com a área de 4.634 metros quadrados, situada no lugar denominado Vila Fonseca, matriculada sob número 19.556, no CRI desta comarca, ao Governo do Estado do Paraná. Sem mais, aproveitamos o momento para enviar-lhes nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, José Slobodá, Prefeito Municipal. O ofício número 2 do Gabinete do Vereador Ademar da Costa Passos. Prezado senhor, vimos por meio desta encaminhar o projeto de lei de autoria do vereador infrasignatário, que tem por ementa, dispõe sobre a regulamentação da venda de lotes no cemitério Parque da Saudade, localizado na rua Jerônimo Porfírio de Matos, no bairro Portal do Cerrado, e dá outras providências, para ser submetido à apreciação e votação deste egrégio plenário. Respeitosamente, Ademar da Costa Passos, vereador. A ordem do dia, 1º de julho de 2025. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 64 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a denominação da Escola Municipal de Música e da outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 61 de 2025, de autoria do vereador Marcos Francisco Ribeiro, que institui o Programa Municipal de Apoio ao Pequeno Produtor Rural no município de Jaguariúva e da outras providências.
Em votação única, a moção de aplauso número 5 de 2025, de autoria do vereador Rodrigo Duarte e coautoria dos demais vereadores, dirigida à seleção de futsal de Jaguariaíva, em reconhecimento ao excelente desempenho, dedicação e representatividade do time, que conquistou o título de campeã da fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná. A moção de repúdio número 2 de 2025, de autoria do vereador Francilei Baitala, a ação direta de inconstitucionalidade número 7.796, que tramita no Supremo Tribunal Federal e que busca declarar a inconstitucionalidade da Lei Federal número 12.764 de 2012, norma que reconhece as APAES e instituições co-irmãs como prestadoras de serviços educacionais especializados às pessoas com deficiência. A indicação número 4 de 2025, de autoria do edil Valdeci Cox, sugerindo a substituição da Boca de Lobo Bueiro, localizada na rua Guaratuba. A indicação número 5 de 2025, de autoria do edil Valdeci Cox, que determine a Secretaria Municipal de Saúde que seja perguntado a dificuldade de locomoção de cada paciente que faz o uso do transporte, van ou micro-ônibus. Muitas dessas pessoas ou pacientes com mobilidade reduzida se encontram em situações de dificuldade para ir até o ponto de embarque para suas viagens. Indicação número 6, de 2025, de autoria do edil Valdeci Cox, sugerindo o patrulhamento no prolongamento da rua Leandro Machado, descendo para a subestação da Copel. A indicação número 29, de autoria do edil Vinícius Cava Guimarães, sugerindo a instalação de guarda-corpo no entorno do córrego que passa pela rua Carlos Kropiek com a rua Bahia. A indicação número 36, de 2025, de autoria do edil Francilei Baitala de Oliveira, sugerindo à Secretaria Municipal de Saúde o retorno do funcionamento da Unidade Básica de Saúde, UBS, da comunidade Bom Sucesso. A indicação número 37, de 2025, de autoria do edil Francilei Baitala de Oliveira, sugerindo à Secretaria Municipal de Saúde a criação de uma diretriz municipal para atendimento de sensibilidade social nas unidades básicas de saúde. A indicação número 38, 2025, de autoria do edil Francilei Baitala de Oliveira, sugerindo à Secretaria Municipal de Saúde a ampliação em 1 hora do horário de atendimento da Unidade Básica de Saúde Central, Dr. Hélio Araújo de Massi, estendendo seu funcionamento até às 22 horas, assim como a avaliação para o aumento de número de fichas diárias e de atendimento médico. A indicação número 18, de 2025, de autoria do edil Rodrigo José Duarte, sugerindo a instalação de placas de identificação sobre a proibição de cães circulando sem focinheira em vias e locais públicos, conforme disposto na Lei Municipal, artigo 97. A indicação número 76, de 2025, de autoria do edil William Abdiel da Silva, sugerindo que realize estudo para a elaboração de projeto de lei declarando de utilidade pública municipal a Associação Cidade Alta, mantenedora da rádio Aliança 87.9 FM, reconhecendo seu papel fundamental na divulgação de informação e promoção da cultura local e garantindo sustentabilidade e respaldo legal às ações sociais e educativas da associação. Indicação número 77, de 2025, de autoria do edil William Abdiel da Silva, sugerindo que realize com urgência a recuperação da rua Eduardo Xavier da Silva, na Cidade Alta, em frente ao número 440, onde o afundamento das manilhas próximas ao bueiro deixou as lajotas sextavadas soltas e expõe pedestres e veículos ao risco de acidentes e danos, assegurando a segurança dos usuários da via. Indicação número 78, de 2025, de autoria do edil William Abdiel da Silva, sugerindo que realize com urgência serviço de tapa-buracos na rua Eduardo Ribas, na Cidade Alta, no trecho entre as ruas José Bernardes de Mascarenhas e Eduardo Xavier da Silva, onde crateras de grande porte ocasionam danos frequentes aos veículos e comprometem a segurança dos munícipes, atendendo ao clamor dos moradores e assegurando condições adequadas de trafegabilidade. Indicação número 79, de 2025, de autoria do edil William Abdiel da Silva,
sugerindo que insira no cronograma de pavimentação o recapeamento asfáltico de toda a extensão da rua Sebastião Xavier Sobrinho, com início em frente ao Hospital Municipal Carolina Lupion, na Cidade Alta, e término no encontro com a rua Capivari, junto à passagem da linha férrea, cobrindo todos os paralelepípedos para eliminar irregularidades que comprometem a segurança e o conforto no trânsito e reduzir custos de manutenção. Inclua também o recapeamento da rua Capivari para garantir a continuidade da malha viária, fortalecer a mobilidade urbana e promover uma circulação mais segura e confortável para veículos e pedestres. A indicação número 80 de 2025, de autoria do edil William Abdiel da Silva, sugerindo que realize com urgência a poda considerável dos galhos da Cibipiruna, localizada no canteiro em frente à Casa da Cultura, na Cidade Alta, cujas ramagens encontram-se excessivamente pendentes e já atingem o teto de ônibus e caminhões, oferecendo risco iminente de acidentes e quedas e comprometendo a segurança de veículos e pedestres que circulam pelo local. A indicação número 2, de 2025, de autoria do edil Adilson Passos Félix, sugerindo a instalação da iluminação pública no trecho que compreende a saída do Instituto Federal do Paraná, campus de Jaguariaíva, na rua Eloá Martins Passos Félix, até a entrada do bairro Portal do Sertão, com o objetivo de promover mais segurança e visibilidade para os pedestres e motoristas que utilizam esse trajeto diariamente, reiterando a indicação número 9, de 2025, de autoria do vereador William. Indicação número 19, de 2025, de autoria do edil Marcos Francisco Ribeiro, sugerindo que proceda à manutenção da rede de iluminação pública na estrada rural localizada no perímetro da Santa do Paredão, atendendo ao pedido dos moradores da região, bem como dos populares que fazem uso do referido trajeto. A indicação número 20, de 2025, de autoria do edil Marcos Francisco Ribeiro, sugerindo o serviço de patrulhamento e cascalhamento, além da manutenção na ponte da estrada rural que dá acesso ao bairro Jararaca, zona rural deste município, atendendo ao pedido dos moradores da região, bem como dos populares que fazem uso do referido trajeto. Indicação número 21, de autoria do edil Marcos Francisco Ribeiro, sugerindo a manutenção com patrulhamento na rua Guaíra, travessa com a rua Palmas, para que assim se viabilize a rota do caminhão de lixo, uma vez que o mesmo não está fazendo seu percurso pela referida rua, dadas as dificuldades de tráfego, atendendo aos pedidos dos moradores da região, bem como dos populares que fazem uso do referido trajeto. A indicação número 47, de 2025, de autoria do edil Samuel da Silva, sugerindo a criação e implementação de um protocolo formal, emissão de um comprovante para o usuário no ato da entrega de qualquer documento, contendo a data, hora, tipo de documento entregue e identificação do servidor que recebeu. É recorrente a queixa de pacientes que, ao procurarem o setor de tratamento fora de domicílio para marcar consultas, exames ou entregar pedidos de exames e outros documentos, posteriormente são informados de que os papéis não foram recebidos. Essa situação gera transtornos, retrabalho e insegurança tanto para os usuários, que correm o risco de perder prazos e consultas importantes, quanto para os próprios servidores, que podem ser injustamente questionados. A indicação número 156, de 2025, de autoria do edil Alan Tafarel Cardoso Monteiro, sugerindo que estude a viabilidade de aquisição e disponibilização de aparelhos celulares com chips institucionais para uso exclusivo dos professores da rede municipal de ensino, considerando que todas as turmas realizam atendimentos diretos a pais e alunos a pedido dos professores. A indicação número 157, de 2025, de autoria do edil Alan Tafarel Cardoso Monteiro, sugerindo um estudo de viabilidade para a implantação de uma horta comunitária no terreno público localizado no bairro Lanças de Cima, Sertão, nas proximidades da UBS Jerônimo Alves da Luz, conforme solicitação de morador da área rural. Senhor, bem-vindo. O cidadão sugeriu que o espaço seja utilizado para o cultivo de verduras e legumes, sendo cuidado e mantido pelos próprios moradores da região, promovendo uma ação coletiva e sustentável. A indicação número 158, 2025, de autoria do edil Alan Tafarel Cardoso Monteiro, sugerindo que se realize com urgência uma vistoria técnica e os devidos reparos na rua Leonel Pugsley,
no bairro Fluviópolis, onde foi relatada a formação de uma erosão subterrânea ao longo de todo o trecho entre duas esquinas da via. A indicação número 159, de 2025, de autoria do edil Alan Tafarel Cardoso Monteiro, sugerindo que estude a viabilidade de implantar um estacionamento exclusivo para motocicletas na rua Nicanor Soares, no centro da cidade, em frente ao Departamento de Ensino Profissionalizante Itamara Fotografias. Indicação número 160, de 2025, de autoria do edil Alan Tafarel Cardoso Monteiro, sugerindo que providencie a instalação da placa de regulamentação R2, dê a preferência, na rua Domingos Espírito Santo, esquina com a rua Armando Signorini, no Jardim Matarazzo. Indicação número 161, 2025, de autoria do edil Alan Tafarel Cardoso Monteiro, sugerindo a instalação de uma lombada na rua Marechal Deodoro da Fonseca, Jardim São Roque, a pedido dos moradores. E a indicação número 162, 2025, de autoria do edil Alan Tafarel Cardoso Monteiro, sugerindo operação de tapa-buraco na esquina da rua Armando Ribas com a rua João Trax, bairro Matarazzo, bem como avalie a situação da tampa de bueiro existente no local que se encontra em nível muito abaixo do asfalto. Essa é a ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Na sequência, passamos ao grande expediente, espaço dedicado ao uso da tribuna pelos senhores vereadores previamente inscritos. Lembrando que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 155 do Regimento Interno, os vereadores inscritos serão chamados em ordem alfabética com rodízio semanal. Indago ao primeiro secretário se há vereadores inscritos. São 7 vereadores inscritos, senhor presidente. E o tempo é 5 minutos e mais líder de bancada. E está com a palavra o vereador Adilson. Companheiro presidente, companheiros vereadores, a população que está aqui na sessão, ouvintes da Rádio Jaguariaíva, internautas, irmão Adão Drides, que está não só hoje, mas em todas as sessões, escutando através da Rádio Jaguariaíva, ainda há pouco ligou, né, que estava lá escutando o rádio para ver as discussões, os debates, as apresentações dos projetos e dos pedidos dos senhores vereadores. A todos uma boa noite. Falando aqui, eu até pouco faço indicação, por motivo que a gente sempre está ali trabalhando junto com o executivo, a gente faz parte da prefeitura, como o Samuel, o Rodrigo, aqui, mas foi indagado por várias pessoas e muitos cidadãos aqui de Jaguariaíva sobre a iluminação ali da frente do Instituto. Ali tem um projeto já que foi feito pedindo o calçamento para estender até a ponte, que em breve vai ser feito, né, já está em projetos, em andamento, e também iluminação. A gente, quando trabalhava ali, já instalou alguns braços de luz, mais pouco, mas como a gente vê que mais vereadores pedem, a população pede, a gente foi ali, fez um trabalho e conseguiu os materiais que foi retirado da cidade e vai colocar ali até em frente o Instituto Federal, até que estenda até a ponte, ao final do loteamento Portal do Sertão, onde vai mais ou menos umas 50 iluminárias. Vai dar certo, né, para fazer, por causa que, não usando recursos, mas usando os materiais que ali já tem, a gente conversando com o prefeito e o Reginaldo e autorizaram a fazer. Também feito um trabalho de iluminação pública na área rural, que estava desdeixado, foi trocado mais ou menos umas 500 lâmpadas que estavam apagadas. A gente sabe que toda a população da área rural que tem extensão na cidade, a família mora aqui, estava praticamente toda deteriorada e apagada. A gente fez um trabalho lá com o município e foi substituído aproximadamente quase todas as lâmpadas que estavam apagadas, aproximadamente 500 iluminários na área rural.
Esse é um trabalho que a gente vem fazendo. Também falando aqui que, através do deputado Toninho, ouvindo o projeto do Marquinhos, apoio ao produtor rural, tem uma reta escavadeira que veio ano passado para atender o produtor rural, que a gente trouxe através do deputado, um trator com 110 cavalos traçado que está lá, atendendo a população, e também inúmeros recursos de PAB para a saúde e para a compra de insumos e remédios. Também 2 ônibus escolares que veio ano passado, ônibusinho traçado, que está na garagem, trabalhando, do deputado Toninho. E este ano já foi um ônibus também que está na PAI, que foi entregue ainda neste mandato ao prefeito Juca, que já está ali, e inúmeros recursos também para reformas dali da PAI. Também tem 2 caminhonetes Oroch, que está para chegar agora, do deputado Toninho Alisson, que a gente conseguiu, que vai vir para apoiar a Secretaria da Agricultura, que praticamente não tinha carro nenhum. Tinha que andar com os carros próprios lá. Está para chegar, foi feito projeto ano passado, e incluído no sistema do governo, agora está chegando. Também fui batalhando através de um carro para equipar a iluminação pública. Ontem ainda consegui colocar no sistema do governo, através das emendas de bancada federal, né, na Secretaria do CECID, e conseguimos um caminhão de 500 mil que vai vir ainda este ano, para caminhão 3/4, 6º aéreo equipado para apoiar para a equipe da iluminação pública trabalhar aqui no município de Jaguaraíva. E também 1,5 milhão de recursos que está aí para iniciar as obras no Instituto Federal, que não é papo, mas é uma conversa séria que o reitor e os diretores do Instituto, os alunos, têm conhecimento que vai iniciar ali um refeitório para eles, e também aproveitando que seja ampliado para a população ter acesso, que é um restaurante cidadão similar ao que tem em Paranaguá. Então, inúmeras obras feitas através de um trabalho junto aos deputados e ao governo, e um trabalho que a gente faz dia a dia também junto com a população, que muitos têm conhecimento. Então, como encerrou aqui meu tempo, eu tinha mais aqui alguns tópicos para mim falar, mas numa próxima sessão a gente vem conversando neste horário que é cedido aqui para os vereadores na Câmara Municipal. Agradeço a todos, a toda a população, e o nosso irmão Adão Dride, que está lá escutando, que ainda há pouco ligou, informando que estava assistindo a sessão. Deus abençoe a todos. Está com a palavra o vereador Alain. Boa noite a todos, boa noite aos nobres vereadores, boa noite ao público presente e a quem nos ouvirá depois pelas redes sociais. Estamos iniciando mais um semestre que com certeza será de muito trabalho em prol da nossa população. Nesses primeiros 6 meses tivemos inúmeras conquistas, mas o trabalho só está começando. Continuarei firme, lutando para atender as necessidades do nosso município, sempre buscando uma Jaguaraíva melhor para todos nós. E eu quero nessa noite parabenizar com muita alegria e orgulho a nossa equipe da seleção de futsal de Jaguaraíva, que conquistou o título de campeã da fase regional dos Jogos Juventude do Paraná. Essa vitória representa muito mais que um troféu. Ela simboliza a dedicação, o talento e o amor pelo esporte dos nossos jovens, que vestiram a camisa de Jaguaraíva com garra e responsabilidade. Vocês nos enchem de orgulho e mostram que o nosso município tem força, disciplina e espírito de equipe. Fica aqui o meu reconhecimento a cada jogador, à comissão técnica, ao secretário Leon e a todos os envolvidos nesse projeto. Continuem firmes, pois o futuro do esporte jaguaraivense passa pelos pés de vocês. Contem comigo para o que precisar. Parabéns, campeões, e obrigado a todos. Está com a palavra o vereador Francilei.
Boa noite, senhores vereadores, presidente desta casa. Boa noite a toda a nossa plateia aqui reunida, né? Padre Genésio, o secretário Leão, o Mendes, a Sônia, Dequinho, Raquel, o seu Nelson, o Celinha, a dona Lúcia, enfim, se eu for falar o nome de todos vocês aí, não consigo, né? Mas o nosso cordial boa noite, e dizer a vocês que iniciamos essa maravilhosa sessão hoje, né? E quero dizer a vocês que também, dia 29, eu estive presente numa cavalgada da Rota do Rosário, que segue destino a Piraí do Sul, mas ela veio de Araputi, então nós viemos junto até a igreja que fica ali no bairro da Várzea, essa igreja Sagrado Coração de Jesus, e dali ela seguirá na sexta-feira, destino até a fazenda do Zequinha, no Joaquim Mortinho, e de lá para Piraí do Sul, com as imagens de Nossa Senhora das Brotas e São João Batista. Então, foi um dia assim, bem proveitoso o nosso domingo, e nós que gostamos da cavalgada, da parte do tropeirismo, então a gente aproveita junto a Rota do Rosário, fazendo a parte religiosa, que é uma tradição da nossa Jaguariaíva, uma tradição do povo católico, né? Então a gente esteve presente nessa feita. E também gostaria de desejar a todos os presentes aqui uma boa entrada no mês de julho, que hoje é o dia 1º de julho, né? Então, que viva o mês de julho a todos aí. Eu quero começar, aproveito, comentar sobre a pauta de extrema relevância nesta sessão. Apresentamos uma moção de repúdio à ação de inconstitucionalidade da ADI 796, que coloca em risco o trabalho das APAES e instituições similares no atendimento dos alunos com deficiência. É importante explicar. Se essa ação for acatada, milhares de estudantes podem perder o direito a uma educação especializada e acolhedora, prestada com qualidade por instituições que têm há décadas de experiência. Essa não é uma questão política, é uma questão de humanidade, de garantir dignidade, respeito e inclusão verdadeira. Reafirmamos nosso total apoio às APAES, aos profissionais e às famílias que lutam diariamente por esse direito. Nesta sessão também, quero dar destaque a 3 indicações voltadas à área da saúde. Essas fazem proposta de uma estratégia adotada pelo nosso gabinete de trabalhar em pautas específicas por secretaria. Com base nas conversas que temos mantido com a população, os servidores públicos, é ouvido as pessoas e conseguimos propor soluções mais efetivas. Propomos que o retorno da unidade básica de saúde na comunidade do Bom Sucesso. Com a futura ampliação do Colégio Maria Nicolete Ribas, o fluxo de pessoas na região aumentará consideravelmente e o funcionamento da UBS será fundamental para garantir atendimento médico próximo e acessível a todos os moradores daquela localidade. Além disso, trata-se de uma reivindicação antiga da comunidade que merece esse serviço restabelecido. A segunda indicação propõe a criação de uma diretriz municipal de atendimento de sensibilidade nas unidades social, ou seja, nas UBS. Na prática, o que buscamos é que o sistema de saúde reconheça que nem todas as situações se encaixam no sistema convencional de fichas. Às vezes, um idoso, uma mãe com criança febril ou até mesmo um trabalhador, no final do expediente, procura a unidade com necessidade simples ou não, mas é um caso de emergência hospitalar e não tem algo que possa esperar até o dia seguinte, então, para pegar uma ficha. Então, não se trata de furar fila, mas sim permitir que os casos pontuais e justificados à equipe UBS, com autonomia, responsabilidade e bom senso, possa acolher e atender essas situações de forma mais humanizada e eficiente. Sabemos
que esse tipo de sensibilidade já é adotada por muitos profissionais que fazem esse atendimento com zelo e compromisso. O objetivo da indicação é justamente fortalecer essa prática, tornando-a parte natural e reconhecida do fluxo de trabalho das unidades, sempre respeitando a capacidade, atendimento e o equilíbrio da rotina da equipe. Essa medida valoriza o bom atendimento e respeita a realidade da população e traz mais humanidade ao serviço básico. A terceira indicação trata da ampliação do horário de funcionamento da UBS Central, Dr. Hélio Araújo de Mazzi, estendendo até as 22 horas. Além da variação para o aumento das fichas diárias para consultas médicas, essa UBS já atende até as 21, o que é um avanço, mas sabemos que a demanda vem crescendo, e muitos trabalhadores e estudantes que só conseguem buscar atendimento no período da noite acabam ficando sem vaga. Com essa ampliação, buscamos garantir mais acessibilidade, conforto e eficiência no trabalho prestado. Além disso, o aumento no número de fichas pode ajudar a reduzir as filas e evitar sobrecargas de outras unidades. Essas três propostas voltadas à saúde mostram o compromisso nosso com gestão mais sensível, eficiente e próxima da população. Sugerimos, atuando com responsabilidade, planejamento e ouvindo necessidades reais de quem está na ponta propondo ações concretas. Terminando minhas indicações, eu não poderia também deixar de aqui parabenizar o vereador Rodrigão, já de forma adiantada, pela moção de aplauso a esses jovens que nos orgulham aqui em Jaguaraíva pela brilhante conquista dessa equipe no esporte. Que o esporte nós sabemos que é a porta de entrada da saúde e da educação. Então, parabéns a vocês que hoje recebem essa moção de aplauso, viu? Deus abençoe grandemente a todos. Está com a palavra o vereador Marcos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, funcionários dessa casa, público presente, ouvintes da Rádio Jaguaraíva e internautas. Falar aqui das minhas indicações aqui. Então, o sertão nosso ali, ele deu uma encolhida de um lado e uma esticada de outro, né? Então, não adianta, para quem não conhece o sertão de ponta a ponta, então atende uma parte e outra fica ali meio que esquecido. Então a gente pede ao pessoal da infraestrutura, né, que dê uma atenção ali no bairro dos Carneiros, tem uma ponte, falta cascalhamento. A gente sabe que as máquinas e tombeiras estiveram aqui na terraplanagem, né, então meio que deu uma atrapalhada. Mas não é atrapalhada, é que tudo é preciso. Então, agora a gente pede para o pessoal dar uma atençãozinha lá para ele, né? Tem uma ponte ali também no sentido do Carneiro ali, no seu Jorge Patasso ali, Joel, seu neto, né? Então, reivindicações deles ali, então, que o pessoal da infraestrutura dá uma atençãozinha ali para nós ali. E a outra indicação ali da Rua Guaíra. Rua Guaíra ali, atravessa a Rua Palmas. Eu estive lá essa semana, então, realmente é muito estreita ali, então o caminhão do lixo não está fazendo completo aquele trajeto ali. Eles estão trazendo o lixo no terreno de segundo. Então, trazem no cruz da Rua Palmas ali. Então, não é certo, né? Eu acho que
ninguém gosta que jogue lixo no seu terreno. Então, a gente pede aí encarecidamente, né, que seja feito o patrulhamento, o alargamento da rua ali, para que o caminhão de lixo possa fazer o seu trajeto ali correto. E realmente, o caminhão não está passando porque a rua é muito estreita. E a demanda ali da iluminação, como o vereador Adilson falou, a gente entende, vereador, né, que é bastante a demanda, bastante, é só um caminhão, então a gente torce que venha logo esse outro caminhão, né, para você ter tua equipe montada ali para atender o nosso povo sertanejo. Então, não é culpa sua, né, mas a gente entende que a demanda é grande e tem muito a se fazer ainda. E o meu muito obrigado a todos, quero agradecer aqui a presença da nossa amiga Sônia, o Deco, o Celinho, esposa, né, o Walter, o professor Celso aqui, e todo o público presente. E não poderia deixar também de dar os parabéns aí aos meninos aí, os boleiros aí, né? Então, parabéns à comissão técnica, ao secretário Leon. Sei que o apoio é pouco por enquanto ainda, né, secretário? Mas, se Deus quiser, com certeza você vai fazer um belíssimo trabalho aí. Beleza? Meus parabéns aí, moçada. E uma boa noite a todos. Está com a palavra o vereador Rodrigo. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, nossos atletas, muitos conhecidos aqui, Padre Genésio, o senhor Celso. Eu quero falar sobre uma indicação simples, mas assim que, por ser vizinho do Parque Beira-Rio lá, que acontece muito de cães grandes ali, pitbull principalmente, soltos sem focinheiras, e crianças correndo, e cães pequenos ali, assustando muita gente. Essa foi pedido de vários moradores ali, e que já é uma lei municipal do artigo 97 sobre isso, só o pedido de instalação de placas para conscientização do pessoal do bairro e quem frequenta, né, os parques, não só lá, né. Mas o nosso principal hoje aqui é a moção de aplauso para a rapaziada sub-17 aí, campeão da fase regional dos Jogos da Juventudes aí. Vamos falar, o pessoal, o fruto da nova Secretaria de Esporte aí, né, nosso secretário Leon aí, ó, pelo secretário Leon, o técnico Celinho, que foi o nosso técnico aí, que está aí, ó, o Célio e a Lúcia aí, que são os pais, o Maurício, que está aí, a Sônia e o Deco, estamos juntos aí, o Celinho, o professor Luciano, estamos juntos, o Tiagão, e a piazada aí, o Antony Gabriel Machado, o Guilherme, o Henrique Mateus, o João Felipe, o João Pedro Santos, filho do nosso amigo Walter aí, trabalhamos tempo junto, né, Walter? Abraço. Michael Christopher, o Miguel Augusto, o Nicolas, o Pedro Arthur, filho do amigo Luquinha, o neto da Raquel, da Emídia, sobrinho da Marília, um abraço. O Raul Augusto, filho do amigo Alain, neto do meu amigo Louro também, açougueiro do Martins Passo, longa data, todos conhecem. O Vitor Carneiro, também filho do Paulinho, da Denise, né? Sobrinho do Boy, lenda do futsal jaguaraivense, né? Esse aí. E parabenizar o nosso esporte por 6 meses aí da secretaria e pelo excelente trabalho, e parabenizando a piazada aí, continue assim, vamos firme, que precisar de nós aqui, né, do pessoal aqui, só dá um grito, tamo junto aí, tá bom? Deus abençoe vocês, continue assim, e parabéns para vocês. Com a palavra o vereador Samuel. Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente, pessoal que nos ouve em casa. Começar minha fala aí, também não poderia deixar de parabenizar vocês, né, rapaziada aí, toda a equipe que fez isso acontecer, né, meus parabéns aí ao Leon, a todo o pessoal lá da Secretaria de Esporte,
Parabéns a vocês, que essa conquista aí seja uma de muitas outras que virão, né? O esporte aí, com certeza, ele transforma a vida da nossa juventude. Eu tenho um exemplo desse dentro de casa. E podem ter a certeza vocês aí que com persistência, né, garra e foco, vocês chegam muito longe. Então, parabéns, que Deus abençoe vocês e sucesso na caminhada, tá bom? Gostaria também, pessoal, de falar um pouquinho sobre a minha indicação que eu apresentei hoje. A gente, quando vai em um banco, né, pegar um documento, alguma coisa, você deixa a tua assinatura lá que você retirou esse documento, né? Se você vai em algum departamento da prefeitura retirar um documento, você também tem que deixar assinado que você retirou. Até mesmo onde eu fiz essa indicação, que é o TFD, né, quando você vai lá para retirar um exame, para retirar uma guia de consulta, alguma coisa, você deixa assinadinho que você retirou, um exame, qualquer coisa, você deixa assinado lá para que se futuramente alguém for procurar, o atendente já fala, né, não, veio aqui fulano e retirou, está aqui a assinatura dele. Então, diante das inúmeras reclamações que estão chegando até mim, de pessoas que vão lá procurar por consultas, por exames, e alegam não estar lá o papel, né, está lá o encaminhamento, a receita, a guia, seja lá o que for, a gente está indicando aí ao prefeito, ou até mesmo ao secretário da pasta, nosso amigo Marlos, até por sinal, né, um abraço, muito competente, que seja criado, né, ali no TFD um protocolo, né, para que no ato que você chegue lá, entregue, né, o seu encaminhamento, você receba esse protocolo assinado, né, por quem recebeu, a data, a hora, tudo bem certinho, para que a gente não tenha. Isso daí, na verdade, é até mais uma forma de segurança, tanto para o usuário quanto para o atendente que está lá, né? Chegou, não, eu deixei que você deixou com quem? Está aqui o protocolo, deixei com essa pessoa. Então, eu acho que isso daí vai facilitar ambas as partes, tanto do usuário quanto do funcionário que estaria atendendo. Então, a gente pede aí, né, que o nosso executivo veja com carinho, que não é nada que a gente está pedindo aí fora da realidade. A gente só está pedindo um pouco mais de atenção para que não aconteça essas reclamações aí e venha fluir de uma maneira mais legal a coisa. Outra situação, pessoal, né, é o seguinte, hoje agora quero direcionar minha fala mais um pouco aí para os nossos moradores lá do bairro do Pesqueiro, né? Eu acho que é de conhecimento de todos aí os vídeos que andaram circulando em redes sociais, as reclamações dos grupos do WhatsApp, das situações das estradas, né, e a conversa sobre o consórcio, né, que foi pego para fazer lá. Eu estive lá, realmente a situação das estradas lá estão complicada, né, precária, diga-se assim de passagem. Saídas de água que não foram feitas de acordo, né, foi patrolado, deixado uma terra, a gente sabe, né, que de acordo com a água vem, realmente vai fazer um barro ali. Mas deixar daquele jeito e não voltar para dar uma atenção, isso daí vai acabar sobrando para que o nosso município vá lá refazer e a tão sonhada economia aí que foi falado vai por água abaixo. Mas também, né, tive informações que a empresa, né, tem até o mês de agosto que vai estar prestando o serviço lá, então vamos aguardar, porque se for pago aí mais de 500 mil para uma patroa ir lá e jogar terra na estrada e deixar daquele jeito, né, como eu falei no meu vídeo, eu quero estar errado, né? Quero estar errado e quero acreditar muito que aquilo lá não esteja concluído. Então, vamos esperar até o mês de agosto, atentos, né? Peço ao pessoal aí do bairro do Pesqueiro, não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar indo lá, mas, né, vamos ficar atentos a isso até o mês de agosto, isso daí não mudar, as estradas continuam da mesma forma, que voltam nos procurar para que a gente esteja aí indo atrás do executivo para pedir essas informações. Fui apresentar hoje a indicação aqui, pedindo essas informações, mandei via ofício para o executivo também, mas aqui na Câmara, segundo, né, não sei, eu acho que é o presidente que tem essa conclusão, que não era viável apresentar aqui, a gente respeita, né? Assim como também pedi já documentos da locadora de veículos Selmer, também tive a mesma resposta. Os ofícios que mandei para a prefeitura, também não tive resposta. Então, eu fico um pouco confuso aonde eu vou buscar essas respostas, né? Se via indicação eu não consigo, via ofício eu não consigo. Então, eu vou esperar mais um pouco, aí vamos começar a apresentar via requerimento. Quem sabe a gente consegue essas respostas. A questão aqui não é estar brigando, não é estar caçando confusão, não é nada disso. A questão é que a gente só quer resposta para poder informar a população, porque a gente é que é questionado. Eu sou questionado, eu creio que o restante também é questionado sobre isso. E a gente precisa dar alguma informação, a gente precisa dar alguma solução. Eram essas minhas palavras, Deus abençoe a todos e muito obrigado. Está com a palavra o vereador Vinícius.
Boa noite a todos aqui presentes, aos colegas vereadores, né, aos secretários, Padre Genésio, a equipe de futsal, né, que vai receber a moção de aplauso aí hoje através do vereador Rodrigão. Gostaria de falar rapidamente aqui sobre a indicação que estou fazendo no dia de hoje, né, que seria a instalação de um guarda-corpo ali no córrego da Rua Bahia, né. Então, recentemente aí teve uma pessoa que acabou caindo lá, né, e eu sei que a indicação de substituição da ponte, que apesar de ser uma região central da cidade, ainda é uma ponte de madeira, mas já foi feita a indicação de substituição, até não, se não me engano, pelo vereador Alain. Então, estou fazendo para complementar aí a indicação de um guarda-corpo, né. E aproveitar também que tem um tempinho aí ainda, né. A gente está iniciando hoje o segundo semestre de 2025, né. Então, eu gostaria de falar um pouco desses primeiros 6 meses aí como vereador, né. Então, confesso que para mim, que venho do meio privado, aí a gente acaba demorando um pouco para se adaptar, né? Porque o meio público ele é um pouco mais truncado o negócio, né? Tem algumas burocracias, tem algumas exigências que muitas vezes a gente tem a ânsia, a vontade de fazer as coisas de imediato, mas acaba demorando um pouco mais, né? Porque você tem que tudo tem que ser protocolado, existem leis, existem normas a serem seguidas, né? Mas a gente vai buscando aí atender a população, né? Sempre escutar e atender de diferentes maneiras, seja através de indicação, seja através de um ofício, seja através de um contato direto com as equipes das secretarias, né? Que muitas vezes nos atendem prontamente. E existem algumas demandas que são mais fáceis, acontecem mais rápido, mas existem outras demandas que podem levar mais tempo, né? Então, muitas vezes a população só quer uma orientação ali sobre um protocolo que fez, ou quer acesso a uma informação, né, quer um contato com o secretário para fazer um serviço. Outras coisas têm que ser feitas através de projeto de lei, né? Isso tem que ser estudado com mais calma, porque um projeto de lei não é brincadeira, né? Então, se você faz um projeto mal elaborado, ele pode acabar tendo um efeito prático diferente daquilo que se espera, né? Dizer também aí que tive a grata surpresa aí de conhecer todos os colegas vereadores, né? Porque a gente, quando está de fora, a gente tem uma visão, né? Mas a gente estando aqui dentro, a gente tem uma visão completamente diferente. Então, né, todos os 13 vereadores que estão aí, né, têm origens diferentes e trajetórias diferentes. Então, justamente essa diversidade de ideia, aí, essa diversidade de atuação, um é professor, outro é motorista, outro é farmacêutico, né, outro empresário, é justamente essa diversidade de ideias aí que a gente vai trocando experiências para poder somar força e trabalhar em prol do município, né. Então, como eu falei, algumas coisas acontecem mais rápido, outras demoram um pouco mais, né. Eu já falei na sessão passada que recebi a notícia do deputado Luiz Fernando Guerra sobre recurso para uma ambulância, né, para a saúde. Então, já foi iniciado o trâmite, né. Agora, acredito que vai demorar aí em torno de uns 3 meses, né, previsão aí para novembro, para liberar o recurso para licitar a compra da van, né. Mas já tem também lá o pedido de um outro veículo para a secretaria, para ficar disponível para a Secretaria de Esporte e de Educação também, né. Então, como eu falei, tudo a gente tem que ter paciência, né. Um mandato político não é uma corrida de 100 metros, né, é como se fosse uma maratona. Então, a gente tem que ter paciência para ir caminhando passo a passo, né, sempre com humildade, aí, escutando a população, contando também com o apoio de cada colega vereador, aí, que a gente sabe que tem uma bagagem, tem uma experiência diferente. Então, é isso aí, né. Esse é o meu balanço aí dos primeiros 6 meses. Obrigado a todos. Está com a palavra o presidente Dimas. Mais uma vez, meus cumprimentos aos colegas vereadores, a todos que público presente, a todos os nossos ouvintes. Hoje quero falar um pouquinho sobre essa estrada do Pesqueiro,
né, que o vereador Samuel comentou. Tem ali uma estrada, uma trajetória que sempre passo por ali, e está sendo feita a manutenção ali, um serviço mais elevado, uma manutenção ali da estrada vai ser integral. Então, eu acredito que na manutenção ele sempre vai dar transtorno, né? Bastante caminhão, máquinas trabalhando. E até no começo, nos pedaços que eu vi ali, que foi feito, estava ficando muito bem feito, claro, está no começo, como o próprio vereador Samuel disse, ainda até agosto para ser concluído. Então, vamos esperar para que esse tempo seja chegado, esse prazo que seja chegado e concluído o serviço, aí a gente vamos ver como que esse serviço vai ficar. Um outro assunto que ouvi essa semana, sempre tem as empresas, o Poder Executivo, a Câmara Municipal, sempre às vezes terceiriza a mão de obra. Eu sempre falei no mandato passado aqui que eu era contra terceirização de serviços que destruíam o dinheiro público, por exemplo, como a iluminação pública, que o mandato passado destruíram milhões. Esse foi um contrato que o prefeito Juca, quando chegou na gestão, ele já rompeu esse contrato com a empresa. E a terceirização mais bem aproveitada que existe, é a terceirização de manutenção, quando você emprega pessoas. Pessoas, por exemplo, de uma roçada, pedreiro, terceirização, por exemplo, de uma obra. Isso é a terceirização mais bem aproveitada que existe. Terceirização de obra, por exemplo, quando se conclui uma obra, uma escola, ela passa geração, se vai prefeito, se vai geração, e fica aquela obra servindo a população, que ficou filhos, netos, e assim por diante. E às vezes os próximos gestores vão reformando e vão ali ampliando e sendo aproveitado. Então, quando, por exemplo, uma terceirização de mão de obra, por exemplo, da roçada, da limpeza de escolas, que é o dinheiro mais bem aproveitado, eu acredito. São pessoas que, um dinheiro que ele distribui, gera renda para muitas pessoas, emprego, geração de emprego, e um serviço bem aproveitado para o município, melhorando tudo. Hoje você vê o município hoje na limpeza, muito diferenciado que está. E às vezes quando o prefeito ele resolve fazer um aditivo, ele está aditivando, por exemplo, acrescentando, por exemplo, se tem 200 funcionários. Se ele acrescentar 20%, ele vai acrescentar os 20% em real no contrato, mas mais 20%, se é 20%, mais 40 funcionários, que ele não vai ser acrescentado só o financeiro, o dinheiro, ele vai ser acrescentado o trabalho, as pessoas, vai melhorar o trabalho para o município. Isso é uma lei, dentro da lei, e é o dinheiro, tenho certeza, mais aproveitado que existe. E é o que o nosso prefeito Juca tem feito. Ouvi falar, agora há pouco, o vereador Adilson, falando de emendas parlamentares, me relembro do mandato passado, o vereador Matheus, meu amigo, era o ex-vereador, foi um menino que sempre, junto com o Adilson, claro, correu atrás naquele mandato, conseguiu que uma emenda parlamentar, gente, às vezes você vai conversar com o deputado hoje, você volta de novo no mês que vem, na semana que vem, que você vai conversando, você vai levando tem a documentação que é levado, e você vai ali articulando e conversando com ele. Não é? Tem emenda aqui que se começou no mandato da Alcione, e foi documentação, e conseguiu se concluir agora, porque nós corrimos atrás e conseguimos conversar com deputados, com as pessoas certas, e está sendo aí, chegando o dinheiro para ser executado obras hoje, por exemplo, no Portal do Sertão, CEMEI, escola, que vai ser executado. São milhões de reais que vão ser investidos. Então, você tem que gerar uma confiança política e ir conversando para que essa emenda chegue. Eu me relembro do mandato passado, no primeiro mandato meu. Eu acho que eu sou uma pessoa de sorte. Agradeço primeiramente a Deus
No primeiro mandato, eu consegui conquistar quase 3 milhões de reais em emenda parlamentar. O vereador Marquito é testemunha disso, quando fomos na Secretaria de Infraestrutura do Paraná. Lembra, vereador Marquito? Fomos juntos e o deputado falou que essa emenda ia vir na época e ela chegou, está aí hoje, foi executado e está aí a pavimentação feita e o bairro transformado. Tenho conversado de novo com o deputado federal, que hoje assumiu a Secretaria de Infraestrutura do Paraná, que é o deputado federal Sandro Alex. Também estou lutando de novo, e tenho certeza que, se Deus quiser, primeiramente, e conversando e lutando, vai vir de novo, vou conseguir aí cerca de 4 milhões de reais de novo. Então, claro que você tem que ir conversando, lutando, uma emenda ela não chega assim de uma hora para outra. É lutando, conversando, com harmonia, gerando confiança, aí ela chega. Isso que eu, no meu entender, cada um tem um entender, o seu perfil, mas no meu entender, o que gera resultado é que quando se conclui uma obra, e quando chega um recurso para a saúde, aí ele vai dar fruto, ele vai produzir para a população jaguaraivense, ele vai chegar a cada cidadão. Uma pavimentação, ela chega em todos os cidadãos, porque às vezes não é na frente da casa daquela pessoa que queria, mas às vezes ele usa aquela rua. Então, qualquer recurso que traz, que chega ao município, sim, ele chega a todo cidadão jaguaraivense. Então, no meu entender, o fruto conquistado e chegar até o cidadão é aquilo que você consegue conquistar e trazer para o município. São essas as minhas palavras de hoje. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Em prosseguimento, anuncio a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que dê conhecimento das matérias em pauta. Primeira discussão e votação, projeto de lei do número 64/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a denominação da Escola Municipal de Música e das outras providências. Segunda discussão e votação, projeto de lei de número 61/2025, de autoria do vereador Marcos Francisco Ribeiro, que institui o Programa Municipal de Apoio ao Pequeno Produtor Rural no município de Jaguaraíva e das outras providências. São esses os projetos que estão em pauta hoje, senhor presidente. Quero também agradecer ao secretário Mendes, ao secretário Leon, padre Genésio, registrar a presença de todos. Coloco em discussão única os pareceres das comissões permanentes do projeto de lei 64/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a denominação da Escola Municipal de Música e de outras providências. Comissão Permanente de Ação, Justiça e Redação. Valdeci Cox, relator. Ademar da Costa Bastos, presidente. Vinícius Cabo Guimarães. Com assinatura dos três, com parecer favorável. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Ecologia e Meio Ambiente. Francilei Baitara de Oliveira, presidente. Alain Tafarel Cardoso Monteiro, relator. William Abidiel da Silva, membro. Também com parecer favorável, com assinatura dos três. Está em discussão os pareceres pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir, coloco os pareceres do projeto de lei 64/2025 em votação única pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 64/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a denominação da Escola Municipal de Música e das outras providências. Está em primeira discussão pelos senhores vereadores. Senhor presidente, com sua permissão, aos demais colegas que se fazem presente, nosso pároco, padre Genésio, os amigos, as amigas, em mídia, assídua, né? Não mais
mas perpetuou aqui na Câmara Municipal por um tempo. Nosso querido professor Celso, amigo de longa data, Célio, né? Deco. Olha aqui, rapaziada, tem 2 boleiros aqui, viu? Tem 2 boleiros aí, entre vocês aí. Né? Um é pai, né? Outro é pai também, né? São os 2 pais, né? Outro lá, o nosso amigo Lagarto. Então, a gente fica feliz, né? A gente vejo ali, estava falando com a Emídia, o neto dela, neto do meu primo, né? O Toto nunca foi, teu avô nunca foi bom de bola, foi caneleiro, e eu não sabia que você ia dar bom de bola. Eu sempre gostei, enalteci aqui a iniciativa do Rodrigo. A gente fica feliz, né, pelo Leon, pelos seus companheiros, professor de Educação Física, o meu parente ali, meu sobrinho, professor de Educação Física, outro querido filho da nossa amiga aqui de infância também, né, tem um corpo de professores à altura, né, e não poderia ser diferente dessa conquista de vocês, né, que seja a primeira de muitas que virão pela frente. Então, agradeço a presença de todos que se fazem aqui na nossa sessão da Câmara, os ouvintes da Rádio Jaguariúna. Fugi um pouquinho, presidente, perdão, do protocolo, né, da discussão do projeto, mas eu não poderia enaltecer, né, eu sou suspeito em falar, meus amigos, porque minha saudosa sogra, Dona Elzita Jorge Cunha, que o Gordo conheceu também, né, Gordo? E demais colegas aqui, Ademar da Costa Paz, acho que o França, acho que todos vocês aqui, né? Foi professora de música do Colégio Estadual Rodrigues Alves, uma pessoa que contribuiu muito com o município de Jaguariúna, autora da música e da letra do hino da nossa querida Jaguariúna, né? Tenho muita saudade dela, até me fez menções aqui, o nosso querido historiador, teu brilhante assessor, William, né? Meu vizinho de sala, o Rafael, e agradeço a você sempre, Rafael, pelas palavras, né, que você sempre demonstra, não só para mim, para minha família, como para a família de todos os jaguarivenses. Então, é um historiador, né, que a gente tem orgulho de ser genuinamente jaguarivense, né, e faz parte da escola de Ponta Grossa dos Campos Gerais, né? Então, eu gostaria só de deixar registrado aqui, agradeço ao prefeito municipal, José Jolobodá, e lá atrás, gente, eu vou voltar bem atrás, a primeira escola de música que teve aqui em Jaguariúna era da minha avó, porque meu avô, ela infelizmente faleceu no ano que eu nasci, e meu avô deu na rua Rafael Petrucci, onde era a escola de música do saudoso Pelé Gordo, né, que ensinou muito, Valdeci, muita criançada, muitos alunos, Vinícius aqui em Jaguariúna, e ali era a escola de música Antonieta Peça, né? E depois, com o passar do tempo, né, fizeram uma homenagem também justa, né, na época do Barone, se não me engano, e a escola de música passou-se lá para o Matarazzo, né, Gordo? Então é isso, gente, só para vocês saberem um pouquinho, né, da história. Quem sabe muito mais do que eu, Rafael, né, nosso historiador, sabe muito mais do que eu da minha família, para vocês terem uma ideia. Então, eu agradeço a consideração de todos vocês, e principalmente do presidente, de eu, Alan, me extrapolar aqui, Rodrigo, da mesma forma, menino, que a mãe dele, com 14 anos, naquele tempo, gente, eu vou fugir um pouco do roteiro da ética um pouquinho, me perdoe, mas de forma respeitosa. A Dalva trabalhou com meu pai no armazém, no antigo armazém, peça, onde é o Richter, com 14 anos de idade. Hoje não pode mais, né?
trabalhar com 14 anos de idade. É proibido, que é uma coisa assim tão feia, né? Porque no nosso tempo era tão digno isso, a gente entrar a ver um jovem, né, de pouca idade, mas com trabalho, com dignidade. É o trabalho que dignifica as pessoas. Né? Isso que, infelizmente, as coisas se mudaram muito por conta dessa situação. Me perdoe aqui, eu fugi um pouquinho, né, da questão do projeto, mas eu não poderia deixar de fazer algumas argumentações com relação à escola de música que leva o nome da minha querida, saudosa sogra, dona Eusita Jorge Cunha. Obrigado, presidente e demais vereadores. Mais algum vereador queira discutir o projeto? Não? Coloco em primeira votação o projeto de lei 64/2025 pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 61/2025, de autoria do vereador Marcos Francisco Ribeiro, que institui o Programa Municipal de Apoio ao Pequeno Produtor Rural do município de Jaguaraíva e da outras providências. Está em segunda discussão o projeto de lei 61/2025 pelos senhores vereadores. Nenhum vereador queira discutir? Coloco o projeto de lei 61/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão única a moção de aplauso número 05/2025, de autoria do vereador Rodrigo Duarte e coautoria dos demais vereadores, dirigida à seleção de futsal de Jaguaraíva, em reconhecimento ao excelente desempenho, dedicação e representatividade do time, que conquistou o título de campeã da fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná. Senhor presidente, está em discussão pelos senhores vereadores. Quero fazer uma pequena discussão, né, engrandecer a luta dos meninos aí nos jogos e dos pais, das mães, né, que torcem pelos seus filhos, que fizeram essa brilhante caminhada e foram campeão, como o Rodrigo falou aqui. Veja em mídia, o seu neto, né, está aí ingressado junto com os meninos aí, os pais, os demais, o Celinho, a Neuci, a Jaqueline, os professores, o Walter, né, os professores que estão aí treinando a piazada, né, levando eles cada vez mais, incentivando. Tenho 2 piá na casa, né, tem um entusiasmo muito grande também com a área esportiva, com o futebol. Então, parabéns a todos eles que estão aqui, né, por estar aí nesse caminho. O Deco, a Sônia, eu vejo ainda há pouco a Alana, que estava aí, que tem o grupo, né, que está aí debatendo também nas coisas do município. Então, parabéns a todos que estão aqui, né, prestigiando os seus filhos, né, incentivando e sabendo que esse é o melhor caminho, né, do que estar aí no esporte, lutando e né, alegrando a gente também, quando a gente vai participar e assistir os jogos deles. A gente vê de manhã ali no Cianê, no campo, a piazadinha, ali tudo levantando de madrugada, com geada, para ir lá, né, correr atrás da bola. Então, é muito importante, é de arrepiar a gente quando a gente vê esse entusiasmo que vocês têm através do esporte. E parabéns à Secretaria, né, de Esportes, através do Leão, de toda a equipe que estão aí, né, levando à frente. Estava, né, meio parado e hoje estão aí lutando através de cada vez mais dar incentivo, correr atrás de benefícios para que o poder público consiga, né, dar esse suporte para vocês atender cada vez mais a piazada aí em Jaguaraíva. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Aprovado já está, porque a gente já discutindo, já, né, todo mundo assinou por saber que é uma excelente opção que vocês têm. Obrigado. Senhor presidente, quero aqui aproveitar. Primeiro, boa noite aos colegas, a todos presentes aqui e aos ouvintes da Rádio Jaguaraíva. Primeiro, parabenizar o vereador Rodrigo, né, por essa moção. Eu acho que é isso. Eu faço bastante moção,
incentivo os vereadores também a fazer isso, porque é o momento nosso de reconhecer isso publicamente. Eu vejo essa rapaziada ali, eu não me vejo igual vocês, porque eu sempre fui ruim de bola. Eu era aquele cara na escola que sempre sobrava no time, ia escolher, todo mundo escolhia, eu ficava sobrando. O professor Celso tentou me ensinar, mas não foi. E eu acho legal a rapaziada que se destaca, joga bem. Não é para mim isso, é para vocês, já estou velho também, mas parabéns pela conquista de vocês, é isso aí, fazendo o que vocês gostam. E a gente vê, né, o vereador Samuel aqui, tem o Itchado, isso? Na Itália, né? Na Itália, jogando futebol profissional. E, poxa, a gente vê só na televisão, acha que só pode acontecer com quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro. Não, pode acontecer também quem mora em Jaguariaíva. E, para isso acontecer, precisa acontecer isso, o reconhecimento das conquistas que vocês começam. E começa pelo incentivo de uma secretaria. Eu quero enaltecer o trabalho do Leon e sua equipe, Leon, um amigo particular, que falou que ia correr atrás disso, e é bom ter esse reconhecimento, tanto pela secretaria, pelo time, e cada vez mais conquistem mais, e seja aplaudido não só por Jaguariaíva, mas pelo Estado, quem sabe Brasil, e alguns nomes aí fora do Brasil e na mídia. Eu tenho certeza que, colocando Deus em primeiro lugar, vocês vão alcançar muito objetivo na vida de vocês. Então, fica aqui meus parabéns a todos vocês. Também quero parabenizar o vereador Rodrigo por essa moção, parabenizar a molecada aí, né? E o Rodrigo sempre incentivando vocês aí, parabéns. Qualquer dia eu vou lá bater uma bolinha com vocês lá, viu? Eu fui muito bom de bola, fui ao contrário do Willian, eu já era que nem o Robinho, eu era bem bom de bola mesmo, viu? Mas parabéns aí, molecada, viu? Mais algum vereador queira discutir? Vereador Marquito, não vai falar nada, Marquito? Vamos lá. Boa noite a todos, né? Também nunca fui bom de bola, mas gostei de estar no campo às vezes. Mas, em vez de dar com bola, eu estava a cavalo. Mas eu quero dar aqui os parabéns ao vereador Rodrigão, que fez essa moção de aplauso. Mérito de vocês, moçada. Aproveite. E eu tenho certeza que é um reconhecimento assim, que todos nós assinamos com maior orgulho, porque sabemos que são de jaguarivenses, e muitos de vocês trouxeram hoje aqui as avós, outros trouxeram os pais, né? Estou vendo a Raquel e a Emídia, que são a avó do menino aí, outros pais, muitos estão na casa escutando no rádio o aplauso de vocês hoje, e hoje é o dia de vocês. E tenho certeza que atrás dessa vem muitas, e nós ficamos muito felizes de saber que Jaguariaíva tem esse time formado e que já tem conquista, né, Rodrigão? Tem conquista, tem taça, né? Então, gente, e como eu brinco, saúde, educação e esporte estão juntos, mas o esporte abre a porta para a educação e saúde. Então, parabéns a vocês, aproveite e vamos comemorar com muita alegria essa noitada aí, tá bom, moçada? Rodrigo, perdão, me perdoe. Então, só uma palavrinha com o presidente já deu. E o Willian já complementou o boleiro. Eu nasci num campo de futebol, né? Praticamente. Então, né, Deco? Jogamos muita bola. O Deco tem idade de filho para mim. O Célio também. Jogamos muita bola, né, Célio? Então, a gente fica felicíssimo, né? E eu tenho certeza que vocês, meninada, não são só orgulho da nossa querida Jaguariaíva, como é o orgulho dos professores, do Leon, do Luciano, né, e do Maurício, que a gente conhece. Né, o Luciano, meu sobrinho, a gente é meio suspeito de falar dele, e tudo é rapaziada de 1,60, de minha estatura, mais ou menos, né? Então, a gente fica feliz por vocês, e quero deixar bem aqui, né, registrado, e gostaria de pedir depois para o presidente que registrasse minha presença em ata, presidente, senão fica só o registro no livro, né, senão não fica na ata. Que hoje eu estou como presidente do Ferroviário, no qual o Deco brinca lá. O Ferroviário é uma associação, está aqui o
Valdir Meirelles também, que faz parte lá do campo. É uma associação, essa associação é de Jaguariaíva. Ela está de portas abertas, Leon. O prefeito adora futebol. O Juca não era nem político, eu conheci o Juca há 30 anos atrás, puxava funcionário do Juca na serraria, Vinícius. E quando eu tocava com o clube, o JEC, toquei o Ferroviário na 3ª divisão do Paranaense, subimos para a 2ª divisão, e quem nos ajudava era o Juca também, contribuía com as despesas que a gente tinha com os jogadores. Então, nós temos um prefeito que gosta de esporte, e tenho certeza, como foi falado muito bem pelo segundo secretário dessa Casa, o Gordo, com muita propriedade, que se Deus quiser, e a gente quer, e Deus quer também, que vocês possam ter um suporte cada vez mais, através não só do município, mas de recursos na esfera estadual, federal, para que vocês possam ter mais capacidade de ir adiante com essa gurizada. E o campo do Ferroviário é uma associação de todos os jaguarivenses, ninguém é dono lá. Então, quando precisar, está lá à disposição de vocês. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Parabéns, Rodrigo. Perdoe. Parabéns mais uma vez, meu irmão. Só queria mandar um abraço para o professor Celso, aí, que foi um dos pioneiros do futsal jaguarivense, né, Deco? Bolinha pequena, papiazada lá. E um abraço para os atletas, familiares aí, comissão técnica lá, nosso secretário Leon, Luciano, Maurício, Célio, Thiago. Deus abençoe. Boa noite a todos aí. Não poderia também deixar de dar os parabéns aqui ao nosso amigo Rodrigo aqui, pela moção. E lembrando aí o William falando que não foi muito bom de bola, mas eu acompanhei os campeonatos aí do Jangai e Ferroviário. Então, lembrei do falecido Célio, saudoso falecido Célio. Marquito, falecido Célio, eram os maestros do futebol, então não poderia deixar de lembrar, do quanto a gente acompanhou e os campeonatos, até hoje, da saudade, dos campeonatos. Então, mais uma vez aí, parabéns à comissão técnica, ao secretário e aos meninos aí. Então, meus parabéns a todos. Eu comecei, eu não ia falar, mas não tenho como não falar e deixar registrado aqui, me perdoem, de pessoas que marcaram na cidade de Jaguariaíva, principalmente na área de esporte. E eu não podia deixar de falar do avô do Vinícius, do Orlandi, um baita companheirão, uma pessoa fantástica, que a vida toda, Deco, Célio, ajudou no campo do Ferroviário, com a Brahma, colocava o time da Brahma, o professor Celso também, não posso deixar de enaltecer, como falei, nos conhecemos desde moço, professor? O senhor morava em Piraí, veio para Jaguariaíva, assim a gente criou um laço de amizade bastante estreito e até hoje. Então, a gente não podia deixar registrado aqui o exemplo de pessoas que cuidaram muito dessa gurizada, como hoje nossos queridos professores da Secretaria de Educação estão fazendo. O Irlande é um pioneiro no esporte de Jaguariaíva. O teu pai brincou de bola comigo, era mais ou menos, era caneleiro, Vinícius, mas brincava também e ajudava. Uma pessoa fantástica, foi vereador também, contribuiu muito com a gente. Patrocinou muito time, né? Pois é, patrocinou bastante time, como muito bem lembrado pelo Rodrigão aqui, o Jones Cava. Então é isso aí, gente. Obrigado a todos. A gente está meio extrapolando um pouquinho, presidente, abusando da paciência e da boa vontade de Vossa Excelência. Obrigado. Vou pegar o gancho do vereador Marquito aqui, Primeiro, parabenizar a rapaziada aí da equipe de futsal, vendo vocês aí. Lembrei até um pouco do meu tempo de colégio também. Nunca fui bom de bola, mas sempre acompanhava o time ali, nem que fosse para estar no banco, Teve uma época que a gente foi na Jocops lá, passamos para Venceslau,
Então, é uma fase, uma experiência muito boa. Hein? E pegando o gancho do vereador Marquito aí que falou, né, o meu avô Ilander Valentim Guimarães realmente era um apaixonado por futebol, né, tanto que sempre contribuiu aí com o time da Brahma, né, na época que ele tinha distribuidora. E cada um vai ajudando a sua maneira, né, procurando fomentar e incentivar o esporte aí na cidade. Inclusive, já com mais de 80 anos, perto de um dos aniversários dele, foi feito um jogo comemorativo lá no Ferroviário, né? Então, são lembranças aí que a gente tem e eu também, apesar de não estar jogando bola, mas contem sempre comigo aí no que precisar para a parte de eventos esportivos aí, sempre a gente gosta de apoiar essa causa. Obrigado. Presidente, só queria... Mais uma... Desculpa, Alencar. Os professores ali de Educação Física vão concordar, e a gurizada também. O William e o Vinícius falaram que nunca foram bons de bola, mas eles não revelaram, Célio, Deco, que geralmente, quando não é bom de bola, os ruins de bola são o quê? Goleiro. Obrigado. Presidente, só que eu queria deixar também meus parabéns ao Rodrigo, vereador, pela moção, reconhecimento pelo campeonato aí do pessoal do Sub-17, dando um exemplo para Jaguaraíva, levando o nome de Jaguaraíva para todos os cantos aqui do Paraná e até o Brasil. Eu também já tive uma fase de jogador, vi ali também um amigo de infância, ali, o Alan, que teve também comigo, nós treinava com o Godoy. Daí vi também outro amigo ali, o filho dele, o Raul, que é amigo do meu sobrinho. Parabéns a todos e pelo campeonato e uma boa noite a todos. Não vai falar mais nada, Marquinhos? Vou falar mais um pouquinho que eu não posso deixar de falar. Eu estou vendo a esposa do Paulinho ali, a esposa do Paulinho. A Denise, né, Denise? É teu neto? Filho? Porque tinha um deles que era... Está para fora, né? Então, o teu marido, né, jogou muita bola com a gente, foi cracaço de bola, não podia ser diferente dos teus meninos darem bom de bola. Teu irmão também, o boy. Então, a gente não podia também deixar de enaltecer, né, o orgulho que você está tendo hoje com a Emília também do neto dela. É isso. Prometo que eu não falo mais, presidente. Quando a gente vê o Marquito entusiasmado, eu lembro, né, do tempo que você ingressado no futebol, e é de arrepiar mesmo. Como eu falei, eu tenho 2 piá lá e são fanáticos também por causa do futebol. Quando ganha a medalha, eu vejo ali os rapazinhos com a medalha, é orgulho para eles com a medalha. Eu vejo o Samuel chega na casa com a medalha, até a menininha pequenininha quer tomar e levar para a escola, né, de tanto entusiasmo que tem pelo futebol. Então, não é novidade para nós aqui que é um comentário, uma discussão muito valorosa, a discussão aqui do esporte. Eu também fico entusiasmado aí, emocionado com as crianças, com os jovens, com toda a população aí por causa do futebol. E vamos correr atrás aí para trazer mais recursos. O Leão sabe disso, o Matheus trouxe um kit, né, de R$50 mil de equipamento escolar ainda este ano, né, que você está na secretaria, para ajudar lá no esporte através do deputado Alisson. E tem várias coisas lá no governo, na área do esporte, que dá para a gente correr atrás e trazer aqui, né, todos os vereadores, às vezes, tem lá disponível, né, para trazer, para ajudar a piazada aí. Denise, um abraço para o Paulinho, meu particular amigo também. Minha cabeça anda meio voada, que a gente esquece do nome. Desculpa, presidente. Não podia deixar de mandar um abraço para o Paulinho, viu? Coloco em votação única a moção de aplauso, número 05/2025, em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Registrar a presença do vereador Marquito, chegou atrasado. Então, registrar, viu, vereador Marquito?
Obrigado, presidente. E Tá bom? atrapalhei, né? Falei demais, meu Deus do céu. Me Agradecer perdoe. a presença da Emídia aqui, né? Pessoa que trabalhou nessa Câmara, as pessoas falam muito bem de Vossa Excelência. Vou suspender a sessão um pouquinho agora e vou chamar o secretário Leon para dar uma palavra. Está suspensa a sessão. Muito obrigado, Dimas, presidente dessa nobre casa. Queria, primeiramente, agradecer aqui ao Rodrigão pela oportunidade, né, de trazer esse reconhecimento do trabalho, da garra da piazada aí, né? E cumprimentando o Rodrigo, cumprimento a todos dessa bancada aqui, né? Muitos amigos aí, pessoal firme. E dizer o seguinte, até que, enfim, o esporte está sendo encarado nessa cidade com a importância que ele merece. O esporte não é apenas, como já foi dito no passado, uma despesa, né? Esporte é investimento. É resgate de cidadania, é investimento em qualidade de vida, em caráter, em formação de cidadãos, né? Dificilmente você vê um jovem praticando esporte desviado, né, no caminho da droga, do crime. Acontece, mas é difícil. O esporte mantém as pessoas no caminho que a gente julga o mais correto. Então, aqui, queria agradecer ao Rodrigão pela força de sempre, pelo apoio, e agradecer também o pessoal da secretaria lá, né, os professores que não medem esforço. A gente lá em Palmeira, naquele frio miserável, né, aquela chuva, um frio, mas a gente estava lá. Piazada, jogaram demais. A garra de vocês é motivante. Célio, obrigado pelo apoio. Piazão dedicado, esforçado, estudioso. Tem uma boa parte de tua nessa aí, Célio. Tá? Você merece também todo o reconhecimento. E dizer aqui que, apesar de geralmente ser assim, né, o ruim vai para o gol, no nosso caso não, porque o Vitão é bom de bola. O Vitão é o nosso goleiro, é o cara que fecha o gol lá, mas ele é bom de bola também. Queria deixar isso aqui bem registrado, né, Vitão? E dizer aqui também que sem o carinho com que o Juca enxerga o esporte, nada disso seria possível. O esporte teve abandonado nos últimos anos e dizer que a gente está aqui para reverter essa situação de uma vez por todas. E a gente espera que nunca mais isso aconteça, porque o esporte tem a sua importância, tem o seu valor, e a gente está aqui para trabalhar, para resgatar isso, certo? É muito importante o apoio de todos, o esporte precisa, a gente está passando por um ano de adaptação, sem orçamento, secretaria nova, o pessoal sabe a dificuldade que tem, mas todas as secretarias nos apoiaram, ninguém nos deixou na mão, em nenhum momento. Nós estamos reformando todas as nossas estruturas esportivas, até o final do ano, creio que 90% delas já estejam revitalizadas, e a gente vai retornar à prática esportiva com segurança e com qualidade para os nossos munícipes. Esse é o nosso objetivo. Então, quero deixar aqui, mais uma vez, o meu agradecimento ao prefeito Juca, e sem o apoio dele, sem ele ter comprado essa questão de resgate do esporte, nada disso teria acontecido. Tá? Piazada, parabéns, vocês são fera. E esperem, que eu acredito que mais coisas boas virão por aí. O esporte é um investimento a longo prazo, mas se trabalhar da forma correta, a gente vai colher os frutos lá na frente. Olha, mais uma vez, muito obrigado e parabéns a todos. Reabro a sessão novamente. Coloco em discussão a moção de repúdio número 02/2025, de autoria do vereador Francilei Baitala. A ação direta de inconstitucionalidade número 7796, que tramita no Supremo Tribunal Federal e que busca declarar a inconstitucionalidade da Lei Federal número 12.764/2012, norma que reconhece as APAES e instituições coirmãs como prestadoras de serviços educacionais especializados às pessoas com deficiência. Está em discussão pelos senhores vereadores. A moção de repúdio número 02/2025. Eu acho que o Francilei deveria de discutir primeiro. O autor.
Bom, eu vou fazer uma rápida leitura aqui da moção e, diante de uma moção de aplauso, né, gente? Nós falando esporte, saúde, esporte, qualidade de vida. Aí, num repente, o STF resolve criar uma ação direta de inconstitucionalidade de 7796 contra uma lei federal que já existe, que é a Lei 12.764/2012, que ela reconhece as APAES, as instituições co-irmãs, como prestadoras de serviços educacionais especializados às pessoas com deficiência. Então, a gente fica pensando, como que umas pessoas tão estudado, gabaritado, os doutores da lei, às vezes soltam uma dessa. Nós sabemos que tem APAE no Brasil todo. São todas pessoas especiais que necessitam de bons professores, necessitam de bons educadores, e são todas pessoas com méritos, pessoas, né? E aí, num repente, aparece lá no STF esta ação direta de inconstitucionalidade. Nós sabemos que, se essa ação for acolhida, os prejuízos são para milhares de famílias de todo o país, especialmente as que dependem das APAES. E para garantir uma educação exclusiva, digna, adequada às necessidades dos filhos, das pessoas que estão nessas escolas. Então, gente, eu até não vou ler toda aqui a moção, mas eu agradeço a todos vocês que juntos estamos assinando aqui esta moção, e a gente vai passar para frente essa moção. Eu acho que, o que eu ia dizer para vocês? São coisas assim que não é, isso aí não é política, mas isso aí é uma coisa muito séria para o país todo, né? Então, obrigado por todos vocês, e juntos vamos sempre defender as nossas APAES, defender todas essas escolas especiais que vêm para fazer que com todas as pessoas sejam cidadãos de bens. Eu também discutindo aqui, eu até pedi que o Francilei fizesse um comentário. Por quê? Porque eu acho que é difícil ter alguém que seja contra a APAE. É só uns homens desse mesmo lá. Então, a gente vive batalhando atrás de recursos, atrás de emendas, batalhando, defendendo a APAE, porque sabe que não é só aqui em Jaguaraíva, é no Brasil inteiro. Então, pode contar com o meu voto, que é favorável à tua moção, e que Deus esteja no meio, que venha tirar, né, essa maldade que estão fazendo aí, então, contra nossas escolas da APAE aí no Brasil. Só complementando também, né, a gente já havia até falado na sessão passada, né, mas mesmo as APAES não sendo um órgão público, né, elas fazem uma função social aí que hoje o Estado não atende, né? Então, tem que ter esse apoio às APAES, né? Então, também sou contra essa ADI 7796, né? Para que seja mantido os recursos a essas instituições, né? Que fazem um excelente papel aí na sociedade. Então, todo mundo conhece a APAE e sabe como ela é importante. Obrigado. Não tem nenhum vereador mais que queira discutir. Coloco em votação única a moção de repúdio número 02/2025 pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Coloco em discussão todas as indicações lidas no começo da sessão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir nenhuma indicação, coloco em votação única, englobadamente, todas as indicações em votação pelos senhores vereadores.
Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Seguindo o rito regimental, abrimos espaço para a parte dedicada às explicações pessoais, sendo válido lembrar que no artigo 162 e parágrafos permitem a manifestação somente sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato, devendo o vereador solicitar sua inscrição no decorrer da sessão, lembrando que após o anúncio dos inscritos pelo secretário fica vedado a inscrição. Indago ao primeiro secretário se há vereadores inscritos. Senhor presidente, são 4 vereadores inscritos. Está com a palavra o vereador Adilson. Nessa parte de explicação, eu queria fazer menção da amiga e companheira Emídia, como os demais pais de alunos, os professores que estão aqui, né? Falando da Emídia, dizer que quando a gente entrou aqui de vereador nos anos de 2000, a Emídia estava aqui praticamente ensinando a gente, né? Então, é uma mulher guerreira que tem a Câmara, o regimento interno, a lei orgânica do município, né, igual um computador, a Emídia. Então, parabéns, Emídia, pelo trabalho que você fez pelo município, pela Câmara, e está aí, né, hoje, né, de tanto trabalho, está aí agora, né, curtindo um pouco da vida, viajando bastante. Então, parabéns a todos que estão aqui, como falei, os pais de alunos, os alunos, os atletas. É emocionante de ver aqui. Veja a Sônia, do Conselho Tutelar, o Deco. Ainda há pouco estava a moça aqui que debate assuntos do município, acho que foi embora a Lana, eu vejo lá o trabalho, chega a chorar por defender as coisas. Então, parabéns a todos que estão aqui e toda a nossa população de Jaguaraíva. Está com a palavra o vereador Alain. Eu gostaria, mais uma vez, de parabenizar vocês pela conquista, parabenizar mais uma vez a Secretaria de Esporte, ao meu amigo Rodrigão, pela moção de aplausos. Também gostaria de parabenizar os pais de vocês, que eu tenho certeza que cada pai lutou muito para que vocês chegassem até onde vocês chegaram. E, diante disso, nunca se esqueçam de uma observação que foi escrita por Paulo, que ele falou: honre teu pai e tua mãe para que tudo vá bem na sua vida. O que isso quer dizer? Quando você honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, todos os seus sonhos se realizam. E é isso aí, pessoal. E aproveitando também, eu quero comentar hoje sobre os uniformes, que muitas pessoas vieram comentar sobre o uniforme das crianças que ainda não estava em licitação. Hoje, já entrei no site, já conferi no Diário Estadual, já está lá a licitação para os uniformes. E eu creio que amanhã já entra também no Diário Municipal. Obrigado, presidente. Está com a palavra o vereador Francilei. Mais uma vez, boa noite a todos, em especial todos vocês que aqui estão presentes hoje nessa Casa de Leis. Cumprimento o padre Genésio aí, cumprimento a todos. Hoje, quero parabenizar aqui o vereador Adilson também, pela sua explanação que fez sobre os recursos vindos através do deputado Toninho Vanche, né, Adilson? Esse deputado, eu sei que é um grande deputado, porque eu conversei com ele lá em Brasília, e ele falou de você, e através de teus pedidos, muitas coisas boas estão vindo aqui para Jaguaraíva. Ele atendeu muito bem o nosso prefeito, né? Então, são recursos que são oriundos de um deputado que realmente escuta os companheiros que pedem e a gente enaltece, porque nós sabemos que não é de hoje que ele vem trazendo algo para Jaguaraíva, e este ano ele, junto com você, junto com o Juca, está carreando coisas boas para Jaguaraíva. Também esteve conosco aí essa semana o deputado Ariel Machado, estava presidente da Câmara junto, o vereador Samirzinho, outros vereadores aqui, e juntos foi discutido e entregue por esse deputado recursos inéditos para Jaguaraíva. É uma escola nova lá no Portal do Sertão, são mais 100 casas que já está sendo feito terraplanagem, ou seja, já está pronta a terraplanagem, já está em início de construção dessas 100 casas.
Então, são coisas que estão acontecendo em Jaguariaíva e uma contrapartida já pago pelo prefeito municipal na ordem de 3,2 milhões de reais, que serão a contrapartida da prefeitura para o início dessas casas. Então, este é o início. Sabemos que agora, dia 9/7, também está sendo licitado através da Coapar, mais 308 casas. Então, são casas que vêm para Jaguariaíva. E, no total geral, vem mais 50 casas aqui da Sub-50, próximo ao Cemitério Novo, mas no total de casas vai chegar a 500 casas, Mais ou menos. até o final desse mandato, se Deus quiser, e juntos por uma Jaguariaíva sempre melhor. Então, a gente dá os parabéns ao nosso prefeito em tudo, essas ações que vêm acontecendo, porque isso é porque temos projeto para que isso aconteça, senão não aconteceria. E também, parabenizando ao Juca, e em especial hoje, essa secretaria nova que temos aqui, Secretaria de Esporte, né, secretário Leão? Muito bem escolhido o senhor como secretário aí, para fazer parte dessa secretaria, e nós sabemos que, muitas vezes, o município não consegue recurso para uma secretaria, que é o caso do esporte, porque não tem, sempre está envolvida, Secretaria de Esporte, Turismo, Educação, tudo misturado. Hoje não, hoje tem uma Secretaria de Esporte, então todo o governo, ou estadual, ou federal, se ele tem que mandar alguma coisa, ele vai carregar direto à secretaria existente. Então, isso aí é mais uma coisa assim que o prefeito pensou, analisou e separou. Então, quando a gente tem as secretarias separadas, a gente tem time para trabalho, tem como conseguir as coisas. E parabéns a esses atletas que hoje recebem essa moção de aplauso, e parabéns ao meu amigo Rodrigo pela decisão em fazer essa moção. Obrigado. Está com a palavra o vereador Vinícius. Somente parabenizar aí os colegas vereadores, né, pela iniciativa, né, o vereador Rodrigão pela moção de aplauso à equipe do futsal e o vereador Francilei pela moção de repúdio, né, à ADI 7796. Obrigado. São esses, senhor presidente, os vereadores inscritos. Ok. Então, hoje, com as atividades todas encerradas, todas concluídas, agradeço a presença de todos os senhores vereadores, de todos os presentes. Marco a próxima sessão ordinária para o dia 8 de julho de 2025, às 18 horas, nesse mesmo recinto ou em local previamente estabelecido. Uma boa noite a todos.